Por incrível que pareça, essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm antes de morar em Portugal. Essas pessoas que têm esse interesse em morar em Portugal não entendem por que quando fala Portugal, o olhinho das pessoas começam a brilhar. Então no vídeo de hoje eu vou esclarecer por que morar em Portugal. O que Portugal tem de tão especial que atrai milhares de brasileiros em busca de uma nova vida. Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou nesse canal de paraquedas, olha, o Elane de Portugal fala sobre tudo relacionado a Portugal. Eu falo sobre tudo com relação à vida dos brasileiros aqui em Portugal, sobre a minha vida e até a vida dos portugueses também. Então, olha, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já vai deixando um like, porque no vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês por que todos os anos milhares de brasileiros vêm para Portugal em busca de uma vida melhor. Bom, nada melhor do que começar esse vídeo contando um pouquinho da minha experiência, de como eu cheguei aqui nas terras de Cabral. Bom, há alguns anos atrás eu conheci uma pessoa que hoje se intitula o meu marido, um português muito charmoso, onde conquistou o meu coração. Mas antes de contar essa história, vamos voltar só um pouquinho. Eu sempre pensei em morar fora do país, né? Morar fora do Brasil, no caso. Mas Portugal nunca foi uma opção para mim, porque todas as vezes que eu pensava em mudar de país, eu olhava assim, não, Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos. Mas essa ideia nunca se concretizou. Eu sempre tive um medinho e tal, mesmo tendo muitos conhecidos lá nos Estados Unidos, eu sempre tive assim um pouquinho de medo, um pé atrás e tal, mas Portugal nunca foi uma opção para mim. Para você ver como são as coisas, né? Para vocês verem que às vezes o que a gente sonha não é o melhor para nossa vida, e sim, os nossos sonhos não são os nossos sonhos. O que Deus sonha para nós, aí sim, esses são os nossos sonhos. Então eu nunca pensei em morar aqui em Portugal, porque sempre achava que Portugal, não mora em Portugal, velho continente e tal, não tem nada de bom lá e tal. Eu nem pensava assim em segurança, essas coisas, né, que hoje as famílias, quando vêm para Portugal, visam mais isso. Mas como eu era sozinha, eu falei assim, então Portugal não vai ser uma opção para mim. Eu pensava muito nos Estados Unidos. Mas anos e anos depois passaram e eu conheci então o meu marido. Mas vou abrir um parêntese sobre isso. Hoje em dia, na internet, tem muita informação a respeito de qualquer país que você pense em morar. Ou seja, na internet tem muitos brasileiros que moram nesses países onde vocês podem, através do YouTube, através de blog, na internet em geral, você vai ver muitas opções de brasileiros que moram lá e que contam as suas experiências através disso. Só que na minha época, gente, não tinha isso. Naquela época, né, que eu pensava em mudar de país, não tinha toda essa informação. Por exemplo, na época que eu comecei a namorar o meu marido, não tinha essa enxurrada de vídeo na internet, não tinha essa enxurrada de informações dos próprios brasileiros que moravam nessas cidades, nesses países. De repente até tinham brasileiros, mas não tinham assim brasileiros que fizessem vídeos sobre Portugal ou Estados Unidos. Não tinham vídeos que falassem da própria experiência dessas pessoas. Então ficava muito difícil, né? Porque você vai já morar num país onde você não conhece e não tem assim um vídeo, um blog, nada que falasse da própria experiência daquela pessoa que estava morando naquele país. Então ficava muito difícil. Hoje em dia as coisas estão mais facilitadas, mas pronto. Eu vim para Portugal, vim conhecer a primeira vez quando já estava namorando meu marido. Para mim foi um outro mundo, sabe? Totalmente diferente daquilo que eu pensava, daquilo que eu imaginava. É um país assim que realmente eu pensava que não era. Eu imaginava um Portugal muito mais assim, colonial, vamos dizer assim. Os portugueses que me perdoem, mas eu pensava, mesmo porque no vídeo passado eu falei mais ou menos sobre isso, né? Porque não vai muita informação pro Brasil. E quando eu cheguei aqui eu fiquei maravilhada, eu fiquei encantada de uma Portugal moderna, de uma Portugal, sabe? Que realmente eu não pensava que existisse. Mas você que quer vir morar em Portugal, você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que Portugal? Por que morar em Portugal? Você pode
falar para mim muitas coisas como, eu quero morar em Portugal porque pela facilidade da língua, né? Que é o que traz muitas pessoas, muitos brasileiros a vir morar aqui, é por conta disso, ou por segurança, ou porque as escolas têm umas condições mais precisas para o filho de vocês, possibilidades dos filhos de vocês aprenderem uma outra língua, enfim, existe assim um leque de possibilidades que vocês podem estar pensando, por que Portugal? Por causa desses fatores. Mas para você que quer vir morar em Portugal e nunca veio em Portugal para experimentar, para ver como é o clima, que é o que eu aconselho para muitas pessoas que querem vir morar em Portugal, se você tem essa possibilidade de vir antes, né? Vir mesmo como turista para conhecer a cidade, sentir o clima, conversar com os portugueses. Isso eu aconselho. Mas se você não tem essa oportunidade, são vídeos como o meu vídeo que abre esse caminho para vocês com informações precisas. Então vou lá, eu vou citar aqui algumas coisas que se hoje, mesmo se eu não tivesse conhecido o meu marido, eu iria pesquisar todos esses fatores que eu vou falar agora para vocês. E o primeiro fator eu ia pensar assim, poxa, Portugal, né, é Europa, claro, e lá a gente ganha em quê? As pessoas ganham em euro, então a moeda é mais forte e sucessivamente o poder de compra é mais forte do que do Brasil, então não tem nem comparação, né? Então eu ia pensar nisso também, se eu quisesse de repente juntar um pezinho de meia pro Brasil, porque ficar rico aqui em Portugal, gente, não dá para ficar. Mas se tem essa possibilidade de eu juntar um dinheirinho, porque aqui o euro vale muito mais do que o real, eu teria sim isso muito forte na minha mente. O euro vale mais do que o real, então eu posso sim juntar um pezinho de meia para o Brasil, ajudar os meus familiares, ajudar os meus amigos, ou até mesmo não ajudar ninguém, mas juntar um pé de meia para mim mesmo. De repente eu comprar uma casinha no Brasil, de repente, né, eu montar o meu negócio no Brasil. Então eu, Elaine, pensaria dessa forma, juntaria um pé de meia para o Brasil. Por quê? Porque a moeda aqui é uma moeda forte. Outro fator também que seria muito forte para mim seria o fator do idioma. Aqui se fala português, você entende? Com o tempo você entende, porque quando você chegar aqui, você vai estranhar, né? Porque o português de Portugal é muito diferente do português do Brasil. Mas não é nenhum inglês, não é nenhum alemão, não é nenhum holandês. É um português que, bem ou mal, você acaba entendendo. Então, isso também é um dos fatores que, para mim, seria, né, eu iria ticar para eu poder vir morar em Portugal. É um fator bem forte para eu poder escolher Portugal como um país para eu morar. Outro fator também que seria muito forte para eu vir morar aqui em Portugal seria a possibilidade de eu estar em Portugal e poder visitar outros países da Europa, como a Espanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda. Então, aqui, Portugal, vamos dizer assim, é o centro, né, para você visitar outros países da Europa. Possibilita com passagens aéreas ou passagem de trem ou de ônibus bem mais em conta, né? Principalmente em tempos assim de promoção, você pode ir de avião para a Europa de repente pagando 10 euros. Sério, é verdade. Tem companhias aéreas que colocam umas promoções doidas, você fica mais doido ainda. Então, essa é uma possibilidade de você estar em Portugal e poder visitar outros países da Europa quando você entrar de férias no trabalho, né? Então, isso seria um ponto muito forte para que eu escolhesse Portugal como o meu lar. Bom, e um outro fator que eu escolheria Portugal para morar seria o enriquecimento do meu currículo. Sim, uma vez que você mora aqui em Portugal, o seu currículo passa a ser europeu. E, de repente, se acontecer alguma coisa de você ter que voltar para o Brasil, você já tem isso no seu currículo. E, bem ou mal, isso no Brasil, eles levam muito em conta. Então, assim, você ter uma experiência na Europa no seu currículo iria enriquecer muito. Então, isso era um fator que eu também iria pensar.
Bom, e uma outra coisa também que seria assim, né, primordial, como eu falei para vocês a respeito do euro, é o poder de compra, né? Aqui em Portugal, nós brasileiros temos um poder de compra muito maior do que se nós estivéssemos no Brasil, gente. Vamos combinar. Aqui qualquer brasileiro pode comprar praticamente, né, as coisas que eles não comprariam se estivesse morando no Brasil. Quando eu vim morar em Portugal, a primeira vez, o primeiro ano, é o ano assim do, vamos dizer, deslumbramento. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Né? Eu fiquei assim muito deslumbrada. Falei, caraca, gente, eu tenho possibilidade de comprar perfume importado a rodos, posso comprar um smartphone de última geração, posso comprar o meu carrinho, porque sim, aqui em Portugal você pode comprar um carro, né, até por 500 euros. Que eu sou rica! Então, assim, a possibilidade, o poder de compra, não só nesse lado, né? O poder de compra no supermercado é muito, mas muito maior do que no Brasil. Por exemplo, essa semana eu fui no mercado, fui só com 20 euros. Cara, eu vim com a metade do carrinho. Eu comprei coisa pra caramba, porque o poder de compra aqui é muito maior. Bom, gente, mas aqui em Portugal nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo é assim as mil maravilhas. Como nenhum país, né? Vamos combinar. Portugal também tem as suas dificuldades. Portugal também tem os seus problemas. Por exemplo, a gente sempre fala assim um ditado: ah, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Sim, aqui a gente até brinca, tudo no tempo dos portugueses, porque é verdade. Aqui em Portugal tudo tem que ser no tempo deles. Aqui eles andam muito em marcha lenta. Vamos combinar. Aqui tudo é devagar. Principalmente repartições públicas. O brasileiro está aqui pena um pouquinho para se regularizar. Quem vem como turista e entra assim com uma manifestação de interesse, demora mais ou menos 2 anos para fazer toda essa regulamentação, né, para você ter o seu visto de residência aqui em Portugal. De repartições públicas ou até privadas que não usam o fator da informática a seu favor, né? Como eu já disse para você uma vez aqui, um dos vídeos, que eu só queria trocar o telefone, que eu havia mudado de número de telefone, e então eu fui no meu banco aqui, né, para fazer essa troca, e demorou 15 dias só para trocar um número de telefone, coisa que eu poderia entrar lá no Home Bank, na internet, e fazer a troca. Aqui eu tive que assinar 1 milhão de papel, e depois de assinar 1 milhão de papel, depois de 15 dias que foi feita a troca do meu número de telefone. Então, gente, aqui em Portugal as coisas acontecem assim no tempo deles. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. Lá eu conto os meus stories, lá eu falo do meu dia a dia, eu conto pra vocês o que se passa realmente aqui em Portugal, nessa terra maravilhosa. E olha, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo para fortalecer o canal, e se inscreva se você não é inscrito ainda, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.